Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Andréa Fênix, da Escola de Cartomancia. É um prazer estar aqui, principalmente porque hoje eu tenho dois convidados incríveis e vocês vão conhecer a história deles daqui a pouquinho. Mas antes, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo e aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai amar o que o meu convidado, aliás, os meus convidados vieram contar aqui hoje para vocês. Então, vamos lá. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Para quem não sabe, o Felipe é o meu aluno de Sibila Italiana, né? Como vocês já sabem, se vocês estão aqui, eu dou aula de cartomancia italiana desde 2014, onde eu lancei o primeiro curso de Sibila Italiana no Brasil, e como forma de fazer as pessoas conhecerem esse baralho. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, no Brasil, até então, né, aquela época, só se tinha, ou só se falava muito de tarô e de Lenormand, que popularmente aqui é conhecido como baralho cigano. E então, como forma de fazer as pessoas conhecerem as sibilas, que eu já sabia que era um baralho fenomenal, e vocês vão poder atestar isso hoje aqui com o Felipe e o Alex. Então, eu resolvi falar sobre, né, esse baralho no meu canal do YouTube, né, que é onde aqui, não sei se você está pelo YouTube ou pelo Instagram, e para que vocês conhecessem esse baralho muito, muito poderoso. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Então, eu vou apresentar o Felipe para vocês. O Felipe é meu aluno desde 2020, e agora o Felipe vai contar como que ele chegou até mim. Vamos lá, Fê, conta para a galera. Então, professora, eu sempre fui assim, um entusiasta, né, da cartomancia, sempre tive interesse em querer conhecer, né? Mas até então eu nunca encontrei nenhum curso assim que me cativasse, nenhum oráculo assim que eu falasse, é esse aqui que eu quero aprender, né? E um belo dia lá em 2019, né, procurando sobre cartomancia, eu acabei me deparando, né, com o seu curso, né, de cartomancia, né, italiana, no baralho comum, né? Ainda eu lembro. O curso grátis, né? Você está falando? Isso, curso gratuito. Uhum. E aí eu achei interessante, né? Comecei a assistir, né? E resolvi, assim, aprender mesmo, né? E aí eu comecei a praticar no baralho comum mesmo, né? Anotei lá os significados e tudo, né? Tá, então fui, deixa eu cortar você um pouquinho para as pessoas entenderem. Peraí, André, você dá curso de Sibila, o que ele está falando de baralho comum? Por quê? Na época, as pessoas tinham muita dificuldade de encontrar a Sibila. Lembra que eu disse que você via em qualquer lugar sobre tarô e Lenormand? E também essa facilidade em comprar esses dois tipos de oráculos. Como a Sibila não era conhecida, você só conseguia comprar uma Sibila importada na época, né? Até então, em 2019. Por isso, não, desculpa, eu lancei o curso grátis em 2017, se eu não estou enganado, ou 2018. E aí eu disse para as pessoas que se elas não tinham baralho, né, a Sibila em si, deixa eu até pegar aqui, se elas não tinham a Sibila, que isso não fosse um empecilho, então que elas poderiam usar um baralho comum, esses de jogar buraco e tudo mais, de 52 cartas, e eles iriam anotar lá, né? Tem esse curso ainda aqui no meu canal, todos os significados que eu iria passar através desse curso gratuito, e ali era uma forma deles começarem, até eles poderem comprar o baralho. É isso, tá? Agora a gente volta para a história do Felipe. Vamos lá, Felipe, continua. E aí, o que aconteceu? Aí eu tenho uma tia, né, que na época ela tinha passado por uns probleminhas de depressão, né, e ela tinha sofrido um golpe, onde ela chegou a perder a casa na época, né?
E, né, e tava aquela situação parada, né? E eu, assim, com aquela vontade de treinar, de jogar, né? Mas ainda E como que estava sua aprendendo, tia né? nessa situação aí que ela perdeu a casa? Então, ela estava no advogado, né? Mas a situação ela estava parada, ela não ia nem para frente nem para trás, né? Então, ela estava Mas naquela assim, dúvida, né? ela tava desesperada, ela estava preocupada. Como que ela estava Ah, ela na estava época? preocupada, né? Porque ela tinha perdido a casa dela, né? E ela estava morando Nossa. de aluguel. E aí, Uhum. na hora que ela caiu em Nossa, si mesmo, ela já tinha perdido a casa, já estava morando de aluguel. tá. É terrível, né? E aí, o que que aconteceu? E aí eu acabei, né, oferecendo para ela, né, se ela não queria, né, conhecer a cartomancia, né, que eu estava aprendendo, né. Aí eu Uhum. falei, até avisei ela, né, falei, eu tô aprendendo, né, você quer conhecer? A gente tira, né. Aí a gente tirou, eu lembro, né, e ela, a pergunta, né, dela tinha sido se ela ia recuperar a casa dela, né, se ela ia conseguir. E Nossa, eu me lembro até hoje, né, que foi bem marcante, né, a carta central do jogo ainda. Eu lembro que hum, tinha saído o sacerdote, e eu me hum, lembro ali que, na situação, eu tinha visto que, com aquele advogado, aquele profissional, era um pouco difícil, né, porque tinha que ser uma pessoa que abraçasse mais a causa, né, que fosse certo. mais, assim, para Uhum. frente, né. E E aí eu você falei isso viu, daí para ela. naquele jogo, você viu, tudo bem, você não lembra todas as cartas, faz muito tempo, que o advogado, que a coisa estava parada por conta do advogado que ela estava na época, é isso? Sim, sim. E aí eu fui, Certo. trocando feedback com ela, né? Eu falei, ó, tô vendo a situação realmente parada aqui, ó. Aí eu fui, expliquei, ó, o sacerdote aqui eu vejo como advogado, tudo mais, Isso mesmo. suspiros invertido, muita ansiedade, uma causa que estava Uhum. na justiça, né? E Uhum. aí eu fui naqueles significados básicos, né, do curso que eu tinha aprendido, e eu dei um feedback assim para ela, Tá, e aí, o né? que E aconteceu? aí foi onde eu acabei te procurando, Uhum. porque eu queria conhecer o curso, né? O curso Uhum. pago, né? Da Pago. Sibila, né? Conhecer de uma forma mais profunda, né? Uhum. E então aí foi onde eu te chamei, né? Eu comecei a fazer o curso, né? Da Sibila Italiana com você em 2020. Tá, mas aí, peraí, antes disso, o que que aconteceu com a sua tia, gente? Você não contou, vai Ah, deixar todo mundo curioso? então, aí ficou por isso mesmo, né? Aí Tá, na depois de um época. bom tempo, lá para 2020, mais ou menos, no meio do ano para frente, assim, depois de um ano dessa leitura, ela acabou, né, tirando da mão daquele advogado lá e colocando um outro na causa. Mas foi tiro e queda. O que eu falei para ela que tinha que trocar de Uau, advogado, deu certo. No final de gente. 2020, ela já estava tudo assinando as papeladas para receber a casa de volta, né? Olha, é assim, gente, é sério, que eu vou falar. Eu já, obviamente, eu já sabia dessa história, ele é meu aluno, né? Vai fazer 3 anos. Mas ele está contando de novo, é sério, ó, eu fico arrepiada, porque é tão incrível. Cara, você pensa assim, se eu não tivesse, se ele, eu não, né? Se ele não tivesse falado para a tia, sem noção que ela podia estar sem a casa até agora, se ela não. Por quê? A pessoa estava lá devastada, pelo que eu me lembro que ele contou, ela estava em depressão, claro, eu tinha ficado viúva. Aí, em seguida, por conta dela estar nesse estado, ela sofreu um golpe. A gente nem vai entrar no mérito do que significa essa pessoa que fez isso com ela. A pessoa perdeu o marido, perdeu a casa, e vê que as coisas estavam paradas. Então, assim, é desesperador, cara. Se pôr no lugar dessa pessoa, é desesperador. E aí, saber que ele estava treinando, ele tinha pouco tempo, né, que ele tinha ali feito o meu curso gratuito. Ele fala isso para ela. E depois, saber que deu certo, que exatamente aquilo que ele falou aconteceu, ajudou para essa mulher transformar a vida dela e recuperar a casa, não, é um negócio que arrepia. Não tem como, cara. É de novela, fala a verdade. E é aquela coisa, né, professora? Porque no começo, o que que acontece? No começo eu era muito inseguro, né? Eu me perguntava, me questionava muito. Acha, mas será que isso aqui funciona? Ah, mas como que funciona? Mas por que, como que sai uma carta assim? Você pergunta de cachorro, sai a carta do cachorro.
como que funciona um negócio desse, né? Então, tem muito daquele conformismo, tem muito da gente também ter que treinar, é prática, é prática. Isso é verdade. A única coisa que eu falo eu só aprendi a ler porque eu pratiquei, entendeu? Se A você gente não vai chegar joga... nisso, gente. É por isso que o Felipe e o querido Alex estão aqui. Agora, antes disso, eu vou fazer aqui um parênteses. O que acontece? Em 2021, para vocês entenderem toda a história, né? Senão vocês vão ficar boiando. Em 2021, eu resolvi abrir a primeira turma de espiritualidade nas Sibilas, né? É uma coisa que eu não tinha falado até então, por conta de todo... Para você usar isso no baralho, você tem que ter muito bom senso, muita ética, a cabeça no lugar, entende? Porque senão, isso é sério. E vocês vão ver isso que eu estou dizendo com a história que os dois têm para contar aqui por conta disso. E aí, então, o Felipe já era meu aluno desde 2020. Detalhe, ele não é cartomante profissional, ok? Ele só joga para amigos, familiares, etc. A profissão dele é outra, tá? E o que eu quero mostrar para vocês? Que, além desse baralho ser simplesmente fenomenal, ele é poderoso, cara. Ele é a verdade no e cru, ele mostra se você tem pouco conhecimento, se você tem muito conhecimento, claro, quanto mais, melhor, óbvio, e o conhecimento certo, claro. E o que acontece? Em 2021, eu abri essa turma, aliás, foi a única até hoje, e aí o Felipe, ele gostava dessa coisa toda, ele já tinha um lugar que ele frequentava, assim, ele é ligado, né, no lance de espiritualidade. Detalhe, isso não tem nada a ver com religião, ok? Isso tem a ver com a espiritualidade que a gente ia ver através do oráculo, como uma forma de ajudar, tá? Em que sentido? De você ver como estão seus chakras, se você está sofrendo ataque energético, enfim, qualquer coisa ligada à espiritualidade. Só para deixar claro aqui. E aí o Felipe, ele veio fazer o curso, porque ele queria, aliás, todo mundo. E eu só ofereci para as pessoas que já eram os meus alunos, tá? Enfim, e aí voltando, o que acontece? Quando o Felipe me conheceu, ele era solteiro, tá? Aí, quando ele... no mesmo ano, em 2021, meses depois do curso de espiritualidade, ele começou a namorar essa coisa linda aqui, chamada Alex. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nada. O Alex é o namorado do Felipe, para vocês entenderem. E aí, então, agora o Felipe e o Alex vão contar esse babado todo, como é que entra o curso de espiritualidade, como é que entra o Alex na história de Sibila, porque o Alex não é meu aluno ainda, gente, tá? Mas, enfim, agora eu deixo a palavra com os dois, eles vão contar essa história para vocês, mais do que incrível também. Então, eu naquela minha prática, né, e eu como um bom espiritualista, né, eu senti essa necessidade, né, de tirar, né, então eu arriscava, assim, umas leituras aqui, como que eu estou espiritualmente e tudo mais. Tá, e eu beleza. sentia que faltava essa profundidade, né, foi onde até tinha conversado com você, lembra, professor, antes de sair o curso, aí você veio, assim, feliz, vai sair uma novidade, espiritualidade na Sibila. Eu falei, nossa, vai ser o curso, né? Para quem já era aluno, né? Porque é uma extensão, né, do curso, né? Não é um curso, não é uma coisa assim nova, né, do zero. Não, é uma extensão, né? Que traz um aprofundamento na espiritualidade. E para mim, assim, foi o que faltava, foi muito a legal peça do quebra-cabeça que faltava para
nas minhas leituras, né? Tá. Aí foi E onde, aí, uns meses onde depois, entrou o Alex? Conta que a gente aí, precisa saber do aí eu Alex. comecei, logo depois disso, comecei a trabalhar, né? Onde eu conheci o Alex, né? No meu serviço, como um cliente. Aí a Uhum, gente acabou se conhecendo, né? Acabou tá, tendo um relacionamento. tá, Só que a gente de religião diferente, né? A gente, tá, ele da Umbanda, eu do Vale do Amanhecer, né? tá. Ambas espiritualidade. E aí, um belo dia, ele acabou conhecendo o Vale, né? A religião que eu frequento, e acabou saindo do terreiro e indo lá para o Vale. Não, mas Antes de eu calma, sair do antes, terreiro, calma, vamos abrir calma, um calma. parênteses. Vai, Alex, isso aí. Antes de eu Abre o sair do parênteses. terreiro, o Felipe queria muito também conhecer como funcionava a espiritualidade dentro da Umbanda e etc. E tem algumas entidades na Umbanda, né, que é a linha dos ciganos, que também trabalham com a cartomancia, que é o baralho cigano. E aí o Felipe, então, foi convidado para conhecer, né, e abrirem as cartas para ele. Só A que existe entidade que jogou para ele, é isso? Isso, o Tá, cigano da casa que eu frequentava quis tá, fazer um beleza. jogo com ele. Tá, E aí, beleza. já também até abrindo um parênteses, né, que tem uma mistificação sobre algumas coisas em determinados pontos, em determinadas religiões. Sim. E aí ele falou, nossa, mas vou apresentar a Sibila italiana agora para Alex, porque é diferente, né, do baralho cigano que eu vi aqui no terreiro. Gente, só fazendo uma parte, aqui ninguém está falando o que um baralho é melhor que o outro, ok? Vamos deixar isso bem claro. Mesmo porque eu também jogo Lenormand, jogo tarô, jogo tudo isso, eu amo baralho. A questão não é essa. Aqui é a questão como tudo aquilo que estava acontecendo de errado naquele lugar especificamente, a gente não está falando mal de nenhuma religião, também vou abrir um parênteses, é aquilo que estava acontecendo de errado com o Alex naquela época que o Felipe intuitivamente sentiu necessidade de jogar para ele, tá? Primeiro porque ele gosta, ele mesmo fala que ele gosta de apresentar a cartomancia italiana e falar, você não quer conhecer a cartomancia italiana? Que é assim que ele joga, é assim a forma que ele não é, como não é a profissão dele, é assim que a forma que ele vê das pessoas conhecerem, ok? E deu treinar também, né? De Isso, ter dele aquele treinar, feedback. exatamente. E aí, intuitivamente, ele achou que seria interessante jogar para o Alex, mas porque ele queria treinar, né? E eu também estava passando por alguns momentos turbulentos, obscuros, né, Exatamente. dentro daquele lugar. Eu senti que já não era mais o momento de eu continuar ali. Foi quando eu passei a entrar, né, pro centro espiritual que o Felipe frequenta. E aí, depois de eu ter saído, né, do terreiro, que entra essa leitura que foi tão marcante na minha vida, né, com a Ah, Sibila. tá. E aí, quem que vai contar dessa leitura? É o Felipe ou é o Alex? Eu. E eu, Oh, eu, tá vendo? Os dois. Orgulho! Eu. Vamos lá, então. Conta. Aí, uma de nossas leituras, né? De nossas várias leituras, né? Que já virou um hábito, né? A gente tirar uma leitura assim pra gente mesmo, né? Isso é muito E aí, importante. uma dessas leituras aí, Hum. eu vi uma situação assim que o pai de santo dele ia procurar ele. Daquele lugar que Isso, o ele tinha ex-pai de santo, saído. né? Sim, Eu sim. falo pai de santo, mas é o ex-pai de santo naquela época, né? Tá. Ele Uhum. ia procurar para ter uma conversa assim particular. E eu enxerguei esse fato aí, especificamente com a carta do quarto e a carta da carta mesmo. Eu vi Uhum. assim a pessoa procurando, né, e querendo ter uma conversa particular, assim, né? E eu falei, Uhum. toma cuidado porque eu estou enxergando que essa conversa particular com as outras cartas ali, né, na sequência, né, da leitura, eu via, né, que era uma conversa particular, mas num sentido assim de jogar, de trazer uma energia, de jogar uma coisa assim, sabe? E até e Porque foi mais além. mas então, E mas foi espera aí. mais além. Fala. Enxerguei também, bati o olho assim e enxerguei também pelas cartas assim que talvez ela até pediria um abraço. Falei, ó, toma muito cuidado, Então, mas assim. espera aí, deixa para a gente, vamos explicar para eles, porque eles não sabem. Eles sabiam
por pessoas que comentaram que esse sacerdote desse lugar não não se conformava com a saída do Alex de lá. Então, o Felipe viu nas cartas que ele iria procurá-lo e ele viu ali que ele ia oferecer um abraço, é isso? Isso, que ele ofereceu um abraço. Talvez ele Ele ia poderia querer um mandar uma abraço, é mensagem isso, né? pedindo assim, para se ver, para dar um abraço, sabe? Uma coisa assim, carinhoso. E aí, o que aconteceu, Alex? E aí, gente? E Quanto aí, tempo depois? Quanto tempo depois? rápido, assim, praticamente uma semana depois, eu recebo uma mensagem. Eu recebo uma mensagem Do dele, sacerdote, desse do meu sacerdote. ex-pai de santo, super, assim, carinhoso, falando que estava já com saudade, que assim que ele pudesse, ele queria muito me dar um abraço. Cara, gente, não, é sério, isso é inacreditável. E eu mesmo, na hora que eu vi essa situação na carta, eu falei, acha difícil que isso daí Eu acontecer. não acreditei também. Na hora que ele me falou, eu fiquei de boca aberta. Assim, Para quando o você ver assim, o Felipe. quanto que a Sibila é incrível. É incrível. Quando o Felipe veio me contar isso, não, esses dias, né? Eu acho. Vira e mexe, a gente conversa, tá? Às vezes ele some, ele faz dessas, mas aí ele aparece, Meus tudo mais. processos, meus É, períodos. normal, eu já acostumei. Então, quando ele me contou isso, eu falei, gente, é sério, eu preciso contar. Porque as pessoas precisam saber, gente, isso é tão incrível. Eu falo, eu jogo esse baralho há 20 anos e ele ainda me surpreende, ele vai me surpreender, não é só os meus alunos. A forma, não que os outros oráculos, gente, entendam, não são incríveis, não deem a mensagem, não é isso aqui o que a gente quer colocar, é a forma que ele passa, que é incrível, que é única dele, entende? Essa é a questão. Por isso que é tão apaixonante, por isso que é tão uau, que a gente fica assim, igual eu fiquei assim, porque nem a gente acredita no poder disso, né? E como esse tipo de situação salva as pessoas, transforma a vida delas, porque vocês não sabem, mas o Felipe e o Alex estavam me contando antes da gente começar aqui o bate-papo, que antes, quando ele estava nesse lugar, tá? É nesse lugar especificamente, tá, gente? Tanto que esse lugar já fechou, para vocês verem como era legal. O Alex mal comia e ele achava que já estava, enfim, satisfeito. São coisas que, no entendimento do Felipe, estavam erradas. E, assim, né, eu não vou entrar no mérito aqui, não tem porquê, mas por que eu estou falando disso? Nossa, André, mas o que tem a ver o cara não comia e tal? Porque agora, se bobear, ele come mais que o Felipe, que come bastante. Sim. Segundo Sim, eles, ok? principalmente também, depois do desenvolvimento dos trabalhos lá, ele chegava e reclamava, né, de um cansaço, de falava que estava pesado, assim, energeticamente, né, A gente E acaba ficando aí, sugado, né, e não percebe na hora. só que acaba achando que é normal, né, porque... E você falava, não, mas quando eu saio, o Felipe disse que quando ele saía, né, enfim, do desenvolvimento lá onde ele estava, ele saía leve, ele saía limpo, e ele não entendia Sim. como o Alex saía pesado, saía cansado, que precisava de limpeza, falava, mas não faz sentido. Então, por essas e outros motivos, que ele resolveu abrir o jogo e tudo mais, e aí, numa das vezes, ele viu essa situação que o ex-sacerdote ia entrar em contato, ia pedir um abraço, e foi exatamente o que aconteceu, mesmo ele não acreditando. Os fatos falam por si. E assim, é que a gente não vai mostrar aqui o celular do Alex, tá? Mas ele me mostrou a mensagem. O homem escreveu pedindo um abraço, cara, é inacreditável isso. Então, assim, gente, ele tinha o quê? 1 ano e pouco que ele jogava cartas, né, Sibila. E, segundo ele, ok,
ele só conseguiu ter essa clareza dessa situação nesse nível, no campo espiritual do Alex, por conta do que você disse, Felipe. Fale você, para não parecer que eu que estou falando. Não, por conta do curso, né, de espiritualidade na Sibila, que realmente ela abre um leque, né? Ela abre um leque de profundidade na leitura, de possibilidades e de significados que só no curso convencional a gente não tem, assim, essa profundeza na espiritualidade, né? Isso a gente está falando da espiritualidade em si, tá? E eu me lembro, quando eu estava dando esse curso, a gente acabava as aulas, porque esse curso foi tudo, a gente fez ao vivo, né? Nossa, minha cabeça estava assim, uau! Quando a gente terminava toda a troca, aquela coisa era muito melhor do que eu imaginava. O feedback que os alunos traziam, incríveis. Nossa, tem um monte de história que eu pretendo contar aqui para vocês. Que tem alunos que são super tímidos, ainda bem que a dupla que não ficou muito feliz por isso. E então, hoje, o Alex não tem esse tipo de situação, né? Melhorou muito, enfim, não tem mais esse cansaço. Hoje ele se alimenta normalmente. Imagina, o que poderia desencadear na vida dele, de repente? A gente não sabe. Se isso não tivesse sido visto, não que ele estivesse doente, nada disso, gente, não tem nada a ver, mas o incrível é a pontualidade que o baralho, a clareza, assim, ele escancara, só falta falar assim, ó, tá vendo, né? E é aquela coisa, né? O baralho, ele nunca mente. A carta não mente. Quem pode errar é o cartomante. É verdade. Mas a Sibila, ela não fala, ela dá tapa na cara. Ela grita, né? Como boa italiana, ela grita, gente. Ela dá tapa na cara, ela dá tapa na cara, é verdade. E aí, o que acontece, né? Outra coisa que foi impressionante, que eu tô aqui para contar para vocês, né, na vida do Felipe, e eu não podia deixar de sentir mais orgulho, porque, graças ao Alex, esse menino de ouro, gente, que fez o quê? O Felipe praticar mais. Né? A grande questão é assim, o Felipe, ele gosta, tal, e aí ele tem fases, que ele diz que, você viu, ele falando meus processos, ele está falando bonito. Tem fase que ele não larga o baralho, aí tinha fase que ele simplesmente esquecia que ele jogava baralho, né? E o Alex, né, gostou desse negócio aí de jogar carta para ele. Agora é toda hora, é por tudo, não é isso? Todo dia. Nossa Senhora, mais que eu, então. Meu cliente mais fiel. E, gente, isso assim, a gente está contando uma história do Alex. São várias, né, que eles comentaram aqui comigo antes da gente abrir aqui a gente gravar, né? E o que acontece? E por que eu cheguei nisso? Porque hoje o Felipe joga assim, parece profissional, cara, como ele interpreta. Antes ele era todo, né, envergonhado, normal. Quando você não tem confiança, você não sabe o negócio profundamente, é normal você se sentir assim. Todo mundo no começo, né? Então, a gente vê assim ele interpretando lá que dentro do meu curso tem um grupo onde eles praticam, né? E eles falam, nossa, o que aconteceu? Uau! E aí eu fui querer saber, né? Óbvio. E aí me veio esse monte de novidade boa, aí o Alex e tal, que adora. Eu falei, por isso que ele não é meu aluno ainda. Pode ter certeza. Eu digo que quando a pessoa tem uma conexão com esse baralho, é um negócio assim, inexplicável. Parece que é uma ligação muito diferente. Eu falo isso não só por mim,
pelos meus alunos que me contam isso, né? Várias pessoas. Mesmo quem não é meu aluno do curso pago, que só fez o curso gratuito, que já está batendo 100 mil pessoas, eu fico muito feliz. Né? E quanto que eu pretendo é cada vez mais vocês conheçam, por isso eu trago essas histórias aqui. Né? São histórias que mostram o poder desse baralho. E, assim, pouco tempo, como eu disse, o Felipe, ele oscila, tem hora que ele está, tem hora que ele não está, tem hora que ele esquece, tem hora que ele volta, mas com o Alex, né? Eles estão juntos há 1 ano, parabéns para eles, que lindo, que eles sejam muito felizes. É porque eles fizeram 1 ano faz pouco tempo, por isso que eu estou falando isso, tá, gente? Então, o Alex faz ele jogar, porque, olha só, acabou um ajudando o outro, né? O Felipe em trazer melhorias para a vida do Alex, porque a gente sabe, quando a gente está lascado espiritualmente, o que acontece no resto da nossa vida, nos outros campos. E a gente não precisa ser cartomante para saber disso. Uhum. E, em contrapartida, o Alex fez o Felipe jogar e, com isso, desenvolver. E aí eu falo, quantas pessoas hoje ele pode ajudar que ele não poderia antes, né? Verdade. Como que você se sente hoje, Felipe? Conta para eles, assim, hoje que você, virou a chave, que hoje você joga e você fala, nossa, e quantos feedbacks vocês tiveram? Enfim, conta para eles. A Sibila, na verdade, ela mudou a minha vida, assim, de uma forma que eu não imaginava, né? Porque eu sempre fui uma pessoa bastante insegura nas minhas escolhas, decisões, bem ansioso em relação ao futuro, então eu me preocupava, né? E depois que eu conheci a Sibila, né, a Sibila, ela traz para a gente aquele conhecimento, né? Aquele conhecimento sobre se algo de errado vai acontecer, você pode fazer diferente. Ela não vai falar o que você tem que fazer, ela vai trazer o problema ou até mesmo a solução. Ela vai expor para você, se você vai fazer assim, o assado é você. E esse amadurecimento, né, que para mim o oráculo ele traz, né, que as você pessoas acha sempre falam, que você né? amadureceu? Eu acho que sim. Disso? Sim, sim, bastante, bastante. Melhorou a tua ansiedade? Principalmente assim na ansiedade, né, em relação ao futuro, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer e tudo mais. Não, não é assim. A vida é feita para ser vivida, e dia após dia. Eu percebo. E a Sibila, para mim, a Sibila, para mim, assim, é um conhecimento, né? É um conhecimento, é uma ferramenta onde eu tanto me ajudo quanto ajudo as pessoas ao meu redor, sabe? E o mais gostoso, assim, é você ver um sorriso no rosto da pessoa depois que você fala exatamente o que ela está passando ali, em 3 cartas. E você dá um conselho que ela sabe que faz sentido, ela só talvez não tinha parado para pensar, sabe? Você vê assim a pessoa olhando e depois ela vem pedir de novo mais uma leitura. Ah, eu achei interessante. Quando você prevê uma situação, aquela situação, você tem um feedback daquilo acontecendo, isso daí é impagável. Nossa, eu Mas falo aquela isso coisa, sempre, é verdade. É uma experiência, assim, que eu não tenho lá tanta experiência, mas 3 anos já dá para aprender alguma coisa, né? Com certeza. E quanto E mais você aquela coisa, praticar, não adianta melhor você você vai querer ficar. aprender. Não adianta você querer aprender um oráculo da noite para o dia, dentro de um mês, não praticar, querer ficar só na teoria, que é prática, é vivência, é você ter um feedback, é você saber de um retorno de um consulente, de uma pessoa que você leu, Verdade. entendeu? Entendi. E é muita insistência. Porque aquilo que você fala no próprio curso, né, professora? Não é decorar, não, é você aprender, entender o que a carta está te falando. Né? Porque é uma linguagem, a gente que está interpretando. Não é? Mesmo, Então, perfeito. o baralho, ele coloca uma frase ali para gente, né? Cabe a nós formar aquela frase. Gente, só para vocês entenderem, olha como esse menino... Gente, ele é um outro menino. Quando ele me procurou, com um jogo lá ainda do baralho
de baralho comum que ele escreveu, como eu falei, e tudo mais. Esse menino, a ansiedade era o nome dele do meio. É sério. Era assim, surtadão. E na época, quando ele me procurou, ele estava afim de um menino lá. Gente, eu falo isso, sabe por quê? Este homem que vos fala aqui só tem 22 aninhos. 23 mês que vem, hein? Não vamos, não precisa aumentar assim. Vai por mim. Não. Vai por mim. Fica onde que você está nos 22, vai por mim, meu, que é melhor. Sério. E aí, então, olha a maturidade. Não era assim, sério, gente, ele me procurou em 2020. Ele não era assim. Ele era um puta menino ansioso, tá? E era assim, ó, ele veio... Ai, que eu não tenho outro baralho aqui. Ai, que pena. Eu tô com o fio aqui, não dá para levantar para pegar para vocês. Mas ele vinha assim com o baralho. Olha, ó, professora. Detalhe, ainda não era professora dele, tá? Estou falando quando ele fez o curso gratuito. Aí ele tirava assim 5 cartas, tá? Ó, então, ó, foi esse jogo. Tem aqui, tá tudo no meu WhatsApp. Ó, foi esse jogo que saiu. E ele vinha assim todo tímido. E ele perguntava assim, ó, se eu tivesse jogado por uma pessoa assim, assado, e era ele, tá? A pessoa que ele tinha jogado para ele mesmo, mas ele fez de Joguei conta para que um é amigo verdade. meu aqui. É isso mesmo. Ele, então, vindo com um amigo meu aqui e tal, e isso, aquilo. Então, tá certo que eu vi, era assim, vários jogos, né? E hoje se vê ele falando com essa tranquilidade, essa segurança. E um adendo, mesmo eu não Fala. ter sido um aluno do curso pago, eu ficava, né? Nossa, será que eu chamo ela? Será que eu não chamo? Ah, mas ela falou lá no vídeo que podia chamar para tirar dúvida, né? Aí eu resolvi aí até tomar coragem para chamar, meu Deus do céu, né? E se a mulher não me responder? E se ela me tratar mal, né? Não sabia, nunca tinha, né? É Aí verdade. falei, vou chamar, né? Tem que chamar. Aí eu falei, oi, tudo bem? Assisti seus vídeos lá, né? Desde então eu tenho praticado. Aí mandei a leitura, olha, interpretei assim, né? E ela, assim, questão de minutos, não demorou, assim, 5 minutos para ela responder. Ela respondeu super atenciosa, mandando áudio ainda, não foi nada superficial, falando assim, seja bem-vindo, sabe? E eu gostei, assim, desse acolhimento, sabe? É uma coisa assim que acabou me cativando, né? E quem Muita conhece a gente. professora Andrea sabe, né, dentro do curso, né, até fora do curso, que ela é sim uma pessoa muito atenciosa. É uma Ai, pessoa que se obrigada. você chama, se você procura, precisa dela, ela tá lá. Ela não mede esforço para falar. 5 minutos de áudio, viu? Gente, sou italiana. A gente não fala sem a mão e não fala pouco, né? E nem E o baixo. curso Verdade, não tenho o que falar do curso. O curso Ai, é o melhor curso que eu já fiz. Não é um curso, é um ó, investimento. Para ó. mim foi um investimento, porque acha que eu ia gastar um dinheiro desse? Acha que eu ia comprar baralho, Tô internet? vendo, né? Jamais. Gastar dinheiro com cartomancia? Acha. Verdade, é Mas hoje eu verdade. olho para trás, eu vejo, é um investimento, é um Ó, conhecimento. só de ver o quanto ele ajudou a tia dele. Gente, ela recuperou a casa. Vocês têm noção disso? Recuperou a casa. Ele nem era meu aluno ainda do curso pago, eu quero dizer. Ele só tinha feito o curso gratuito. E lá mesmo eu digo, olha, gente, é a ponta do iceberg. Não, o Sibila é muito, 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 1000 vezes mais do que tudo isso. Aqui é só para vocês conhecerem. Por isso que eu insisto no curso pago, principalmente essas pessoas que sentem essa conexão. Por isso que eu disse que o Alex ainda não é meu aluno, porque ele sente essa conexão. E eu nem vim aqui para falar do meu curso, tá? Antes de mais nada. Eu vim realmente para contar a história deles. O Felipe, que é um aluno querido e acabou fazendo a propaganda para vocês. E venham, sério. Quanto mais vidas a gente transformar, nossa, essa é a minha missão aqui, eu fico muito feliz. E agora eu queria perguntar para o Alex. Alex, você só de ter contato com a Sibila, né? Dessa coisa, dessa troca,
o quanto o Felipe te ajuda. Que transformação, assim, você sente na sua vida que você gostaria de passar aqui para eles, enfim, não sei, contar, porque eu acho interessante isso como o outro lado, como consulente, entende, gente? Não só como Eu sou o consulente. Isso, você é o consulente. E aí, o que você sente que diferença? Sei lá, não sei, o que você acha que o Sibila transformou a sua vida nesse 1 ano que você está como consulente? Nossa, eu acho que a Sibila, ela trabalha muito no seu lado espiritual, profissional, emocional, porque ela te auxilia em questões de ansiedade, né, com situações que estão ali para Você acontecer. era ansioso? Você era ansioso? Eu sou muito ansioso. Sou muito ansioso. Mas ela me auxilia demais com a minha ansiedade. Em questões espirituais, às vezes a gente se sente perdido, a gente está em mudanças, mudanças de caminho, não é fácil a gente se adaptar com escolhas novas. E aí também, nesse ponto, a Sibila, ela é muito incrível, porque ela te dá um norte, né? Você não fica no escuro, você não fica sem saber para onde você vai e o que vai acontecer, ela te dá uma luz. Então, ela é incrível. Tem uma história interessante, professora, que aconteceu, que eu acabei me lembrando, né, ao longo da nossa conversa, que aconteceu com a minha avó, que ela pediu, né, para eu fazer uma leitura financeira para ela, né, porque ela é sempre preocupada, assim, com as finanças e tudo mais, e ela acabou pedindo, né, para eu fazer uma leitura, né, de Sibila para ela. Aí tá. Aí eu me lembro até hoje, foi muito marcante para mim a carta que saiu. Uma das cartas, né, que saíram na própria leitura foi a carta do ladrão, né, que vai falar de um ladrão, né, em si, e a carta da carta inversa, que ali tinha o sentido de um roubo de dados, de informações, né? Tá, mas E até então eu assim, falei, ó, para a gente entender, né, para as pessoas entenderem, você foi saber o que era o futuro, o que ia acontecer nos próximos meses na vida financeira da sua avó, é isso? isso, na vida financeira. Tá, okay. E ali estava bem claro para mim, eu até alertei ela, falei, olha, toma muito cuidado, dentro de um mês aí você sofreu um golpe, né? Um extravio, né, de dados, né, roubo de cartão, algo do tipo. Tá, aí beleza, Passou, né? Daí um mês chegou uma cartinha para ela, né, falando que ela tinha um dinheiro alto até para receber, mas ela tinha que mandar o nome dela completo, CPF, dado de conta bancária, por carta mesmo, de correio, né? E ela achou estranho. Ela pegou, né, e foi lá no banco, né? Porque ela é funcionária pública, né, aposentada, ela foi lá tirar satisfação, né? Mas que dinheiro é esse, né? Referente a quê? Aí é onde fui informado para ela, olha, a gente não trabalha assim por correio, não, geralmente se tem algum dinheiro para sair, geralmente é depositado aqui na sua conta bancária mesmo, e isso daí tem tudo para ser um golpe, né? E foi onde a gente confirmou, e eu até falei para ela, lembra que eu tinha visto na carta que ainda ia ter um extravio ela não lembrava? Informação? Ela não lembrava, mas eu lembrei. Que bom, né? Bem interessante. Nossa, bem interessante. É pouco, que demais. Gente, é assim, vocês percebem quantas histórias? Vocês imaginam, assim, poucas, eles nem estão contando todas. O Alex tem muito mais, tá? É 1 ano jogando com o Alex. Vocês imaginam quanto babado tem que a Sibila ajudou, né, auxiliou de alguma forma na vida dele. Mas é aquilo, né, que a gente que é, às vezes, inexperiente, né, nesse mundo de cartomancia, né, como cartomante, a gente, ao longo, né, a gente vai vendo acontecer umas coisas, né, que a gente mesmo prevê, e a gente tanto vai pegando confiança na nossa leitura, quanto no que o baralho está falando. É verdade. E é por que muito ele bom está isso. dizendo isso, gente? Porque não se iludam que, assim, vocês pegarem assim, umas palavras-chave, né? Ali, uma coisinha ali, ou assim, é uma coisa ou outra, não, nossa, mas aqui, pô, é um ladrão, vai ser o quê? Vai ser roubo, entende? Eu, durante todos esses anos, eu ouvi
algumas vezes, para minha revolta, ai, esse baralho legal, né? Facinho, né? Intuitivo, né? A carta mesmo. Tá ali, você não precisa estudar. Eu ouvi isso. Eu nem vou entrar nesse mérito, no mínimo me revolta, para dizer o mínimo, né? Eu não vou falar do máximo. Porque vocês podem atestar, pela própria história dele, não sou eu falando, é ele contando, que ele teve feedbacks, né, quando ele estava ali, só com as palavras-chave e tudo mais. Mas o que acontecia com você energeticamente, Felipe, quando Eu você... ficava sugado, parecia que eu tinha feito 5 leituras seguidas de meia hora cada uma. Às vezes eu pegava naquele baralhinho, e o fato dele não ter as imagens também dificulta muito na hora de você entender, às vezes, aquele feeling que você olha para a imagem, porque o baralho ele conversa com a gente, né? E ele conversa uma carta com a outra também. Então, a imagem, né, ele é muito É importante imprescindível, imprescindível. E ali, aquela leitura crua, só com palavras-chave e aquele baralho comum, ficava meia hora quebrando a cabeça e era muito desgastante. Nossa, extremamente. O que ele me disse aqui, muitas vezes, porque vocês viram que eu falei para vocês como, de um ano para cá, ele deslanchou, evoluiu, né, nas leituras. A gente percebe isso das interpretações dele dentro do grupo, né? E que antes ele não tinha o quê? Essa confiança. Por quê? Porque ele não estudou o suficiente, não praticou o suficiente. Eu digo, a prática leva à perfeição, é um fato. Se eu tivesse um professor, uma professora, 20 anos atrás, para me ensinar Sibila, gente, eu tinha ganhado o mundo já. Então, eu sei o quanto é importante, o quanto faz diferença. É a mesma coisa eu virar para o Alex e falar assim, Alex, você gosta de advocacia? Você não precisa ir para a faculdade estudar direito. Compra os livros, lê, e você está aí, você é um advogado. Vai lá fazer o teste da OAB, né? O exame, desculpa, o teste, desculpa. Aí, você imagina o que um juiz ia fazer com a cara dele ali no meio da audiência. Vocês entendem, gente? Que se ele não tivesse estudado e praticado, não existe uma coisa sem a outra. Hoje ele não teria isso. Ele não poderia ter ajudado ele, entende? Por quê? Assim, o baralho vai conversar com ele até o capítulo 3, até o nível de entendimento que ele tem. Agora, tem gente que vira para mim e fala, não precisa estudar. Então, você é vidente. Você é vidente. Fato. É sério. Porque não existe, gente, não existe. Se você não precisa de nada, você não precisa do baralho. Vidência, você não precisa de baralho. Né? E o que eu posso atestar isso com todos os 23 anos que eu vou fazer esse ano, né, de profissão, como ele vai fazer 3 anos, né, que a prática leva à perfeição, mas o estudo ajuda muito. Eu garanto a vocês. Tudo fica muito mais preparado, claro, né? Fica direto ao ponto, você sai daquele vocabulário raso e você tem frases inteiras até contar uma história para quem está do outro lado daquilo que pode acontecer com ele. Eu tenho certeza, e o Felipe está aqui para me confirmar, se ele não tivesse estudado, você acha que você conseguiria fazer esse tipo de leitura hoje para o Alex, para qualquer pessoa? Jamais. Só sendo vidente. Exatamente. Só sério. sendo vidente. Assim, as pessoas têm uma visão muito, infelizmente, distorcida do que é ser um cartomante. E, assim, ele não é profissional. Essa é a minha profissão, não é a dele. Ele gosta. Né? Eu tenho muitos entusiastas
que são meus alunos, que gostam, que têm. É uma forma, muitos encontram, de se conectar com a tua espiritualidade dentro de si através de um oráculo, né? Tem, sei lá, tem milhares, centenas de formas, e tem muitas pessoas que é o pontapé inicial. Então, para a gente finalizar esse bate-papo tão gostoso, né? Mas a gente não pode ficar aqui a noite inteira. Felipe, que mensagem você quer, sei lá, falar para as pessoas, para quem ainda não conhece as sibilas italianas? O que você diria para elas? Ó, para você que quer conhecer um oráculo, que quer aprender a ler carta, né, jogar cartas, né, vai atrás, não desista. Primeiramente, comece, não fique procrastinando. Qualquer dia eu vejo. Qualquer dia eu procuro. Não, faça. Quando você estiver fazendo o curso, pratique. Pratique e pratique. É a única forma que você vai aprender. Verdade. Praticando. Joga para parente, joga para familiar, para amigo. Se você tem insegurança, você fala, ó, eu estou aprendendo, tá? Então, pode ser que não aconteça. Assim, eu fazia assim, ó, eu estou aprendendo, pode ser que não aconteça. Eu avisava a pessoa, né? Só que aí a gente começa a ver muita coisa acontecendo. É aí que a gente começa a pegar aquela confiança. Mas essa confiança, menos de um ano, é difícil isso acontecer. Então, assim, para quem vai aprender, começar a aprender do zero, que nem eu, a gente acha que em 3 meses, em 6 meses, a gente já vai estar, nossa, em um ano profissional, não é? É aos pouquinhos, né? São passos, né? Um passo de cada vez. Mas vale a pena. Vale a pena porque é um investimento. É um e investimento. Assim, ele está falando isso de 3, 6 meses, porque ele sumia, tá? Nem lembrava que tinha baralho em casa. Tem esse detalhe. Claro que, gente, aqui um parênteses, cada pessoa vai ter a tua curva de aprendizado, aquele lance de virar chave. Não é assim, um milagre, acordei sabendo jogar. Não é isso, gente. É um negócio, é degrau por degrau, né? É o que eu falo sempre para eles. Tem que ter paciência. Uma jogada atrás de jogada. E tem uma frase que eu ouvi, professora, num outro curso, num curso de Reiki. A professora, certa vez, ela falou assim, ixi, gente, vocês vão chegar um dia que vocês vão esquecer que vocês são reikianos, vocês não vão nem lembrar, de repente vocês vão lembrar, nossa, eu sou reikiano. E acontece com as cartas também. Você fica um mês assim, não quero jogar, não estou conseguindo ler nada, é super comum, faz parte do seu processo também de desenvolvimento, né? Você ter aquele tempo, aquele espaço de cartomancia que você não quer, aí de repente você lembra, nossa, eu sou cartomante, por que eu não tiro essa dúvida que eu tô? Aí você vai, pega na carta, ela responde de uma forma tão assim, sabe, que você fica, nossa, maravilhoso. Eu nunca tive tudo isso, não. Faz parte. Eu sou cartomante, eu não esqueci, não, viu? Mas alguém vai se identificar com isso que eu tô falando, viu, isso eu tenho certeza. Sempre tem. E o que você tem a dizer, para a gente finalizar, sobre as sibilas italianas? A sibila italiana muda vidas. Muda lindo, vidas. Gente, que lindo. É maravilhoso. É isso. E você, Alex, o que você tem a dizer sobre as sibilas italianas? Eu sou a prova viva. Ela te ajuda financeiramente, ela te ajuda emocionalmente. Ela é a resolução dos seus problemas. Eu não fico sem. Eu percebi. E, ó, no curso, lá no começo, eu via muita professora falando, a sibila é incrível, é incrível. Hoje em dia, eu repito sempre essa frase, sibila é incrível, ela é incrível mesmo. Quando a gente vê esse potencial dela, a gente lembra da professora e da risada. É muito poder, é só a pessoa, acho que como consulente, né? É só a pessoa abrir o coração dela, sabe? É só você se dar a oportunidade de conhecer. É verdade, isso faz diferença. É verdade. Bom, tá tudo muito bom, mas a gente vai finalizar esse bate-papo. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Alex. Obrigado a você. Eu que só tenho a agradecer. Aqui
Eu que agradeço você ter confiado em mim, um dia você ter lá caído de paraquedas no meu curso grátis no YouTube. Sério, é maravilhoso. E o quanto eu estou feliz por vocês, o quanto ajudou vocês, assim, eu nem tenho palavras, sério, me falta. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você, da sua evolução em tão pouco tempo. E não vai mais esquecer agora que é cartomante. O Alex não deixa isso acontecer. Para mim, a felicidade, né? E obrigado, gente, por estar aqui compartilhando a história de vocês, né? Agradeço imensamente. E aqui, me conta, põe aqui embaixo seu comentário se você já teve algum retorno, algum feedback com a Sibila. Se você tem vontade de aprender, cara, vem, só vem. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, para mostrar o caminho para vocês, né? Sem enrolação, sem lorota. Aqui é trabalho de verdade. Isso eu posso falar com orgulho. E eu vou passar tudo que eu aprendi e da minha prática, do que eu estudei, do que eu, enfim, pesquisei. E é isso, né? Aproveitem, porque vocês viram que a Sibila transforma vidas, não só do cartomante, como do consulente. E pensa, cara, que você aí do outro lado, pode também vir aqui depois comigo contar uma história como a do Felipe, como a do Alex, e transformar a vida das pessoas, a sua e a deles, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da história deles, e muito obrigada por estar aqui comigo até agora, e até a próxima.